A todos, estamos iniciando mais um estudo do magnetismo e do espiritismo, realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor. Hoje nós vamos estudar a aula 9 do ano de 2022. E hoje, nossa aula 9, nós vamos dar continuidade à parte da anatomia e fisiologia, que é a parte 2. Vamos falar um pouquinho do sistema digestório. A Sônia vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema hematológico, sistema imunológico, sistema excretor, sistema sensorial, sistema respiratório. Então, convidamos a doutora Sônia para dar início à apresentação. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Então, essa é a segunda e última parte da anatomia, fisiologia. Então, o sistema digestório, ali estão as partes, né? Todos conhecem. Lembrando que em, em cor meio marrom, laranja, né? Ali estão os órgãos anexos do sistema digestório, né? Então, os outros em preto são, na realidade, o tubo por onde passa o alimento, né? E depois ele é digerido, absorvido e até ser eliminado só os resíduos, né? Então, dos órgãos anexos estão ali glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui, lembrando que a gente não entra em detalhes, né? É que essas aulas são mais para a gente ter uma noção básica para quando houver necessidade a gente saiba onde buscar, né? Então, lembrando que a digestão se processa por dois mecanismos, mecânico e químico, né? Inicia na boca, já com a mastigação, que é um processo mecânico, mas também tem a saliva, né? Que a sua secreção é estimulada até pelo olfato, né? E pelo gosto, e aí você começa a iniciar um processo químico também, tá? Que age muito melhor se esse alimento for bem triturado através da mastigação, né? Obviamente. Então, a importância disso também. Aqui tem as partes, né? A gente, de cada um dos. Então, palato duro, palato mole e a epiglote, né? Lembrando que essa epiglote, ela fecha na hora da deglutição, porque então a gente percebe que o canal aéreo ele é na parte da frente, né? Porque eu sempre lembro que o nariz é mais para frente do que a boca. Então, a traqueia, as vias respiratórias também são mais para frente do que a parte digestiva, que é a boca, né? E depois aqui atrás, então, passa a orofaringe, né? Até chegar no esôfago, né? Então, o esôfago passa atrás da traqueia, que é a parte onde passa o ar. E aí, então, na hora que a gente vai fazer a deglutição, essa epiglote é um tipo de uma tampa, né, acionada pela musculatura da base da língua, e ela fecha aqui para que nenhum o resíduo do alimento possa penetrar nas vias aéreas, né? A não ser quando a pessoa se engasga, né, que aí acontece que pode ir um alimento, então, nas vias aéreas, né? E a gente sabe que pode acontecer, né? De problema. O refluxo também, às vezes, a gente aqui já lembrando, né? Que o refluxo, a pessoa que tem refluxo, às vezes, quando é muito intenso, então ele chega a vir até voltar pelo esôfago, né? O alimento e acaba penetrando pelas vias aéreas, pode dar problema pulmonar justamente por causa dessa questão aqui da epiglote, né? Então, vamos para o próximo slide, e mostrando as glândulas salivares, que são várias, né? Então, a gente vê que a língua é todo essa musculatura aqui, né? Vem até para baixo aqui, porque toda essa parte aí é a língua, né? É um músculo bem forte, né? Então, na base da língua tem as glândula sublingual e a glândula, mais para trás, a glândula submandibular, bem no ângulo aqui da mandíbula, na parte já quase na base da orelha, né?
E tem a glândula parótida, que ela fica bem mais para cima também, no ângulo da orelha, né? E que a gente sabe que agora já não existe mais essa doença, mas era muito comum, pelo menos umas décadas atrás, né? Que inchava na cachumba, né? Dava justamente nessa glândula parótida, inchava ali e chegava a dobrar o lóbulo inferior da orelha, né? Então, além dessa doença, que é a cachumba, às vezes existe algum outro tipo de obstrução dessa glândula ou um tumor dela que pode fazer com que ela aumente, né? Então, a diferenciação mais prática, assim, digamos, para diferenciar se é um linfonodo que aumentou ou se é a glândula parótida, geralmente quando dobra, assim, o lóbulo da orelha, é porque é um aumento da glândula parótida, né? Então, a saliva, além de lubrificar a boca e ajudar a transformar os alimentos triturados pela mastigação em massa homogênea, contém, então, na saliva, né, a enzima alfa-amilase, chamada também de ptialina, que transforma os hidratos de carbono, os amidos, né, em substâncias mais simples, como a glicose. Aí, seguindo, né, continuando lá depois da glote que nós vimos, né, então está aqui a traqueia na frente, e o esôfago atrás, aí ele vai descendo, né, até o esôfago, né, vamos seguir, nós estamos vendo a parte gestória, né, então o esôfago é bem longo e ele atravessa o diafragma, que é esse músculo que fica aqui, termina do coração, né, tem esse músculo que separa o tórax do abdômen, que é o diafragma, né, então existe um orifício para a passagem do esôfago por ali, para ele chegar até o estômago. Então, a gente vê nessa figura da esquerda anterior aqui, nessa aí, que o esôfago está chegando no estômago, né? Daí tem uma válvula chamada cárdia, e daí vem o corpo do esôfago, e depois tem mais uma válvula na saída do estômago, que se chama piloro. Então, às vezes existe alguma alteração, né, numa dessas válvulas, e na questão do refluxo, geralmente é uma alteração no cardio, que o normal seria que essa válvula fechasse para que no movimento do estômago, né, para a digestão, o alimento não volte, né? Mas às vezes ela está insuficiente por algum motivo e pode haver esse refluxo. Bom, aqui do lado direito, mostrando, então, uma outra anomalia que a gente é até comum, bastante comum nas pessoas, que é a hérnia de hiato. Então, como eu falei, existe esse orifício aqui, por onde passa o orifício no diafragma, né? Onde passa o esôfago. Então, em vez de estar o estômago todo para baixo, ele, quando esse hiato, né, que é esse buraco ali, orifício por onde passa o esôfago, quando ele se alarga por algum motivo, ou às vezes muitas vezes né, por causa do excesso de alimento, né, então a pessoa se alimenta ou em quantidade grande ou num tipo de qualidade de alimento que produz muita fermentação, e aí o estômago fica muito dilatado e força o diafragma e começa e dilata esse orifício, né? Então, uma parte do estômago passa através do orifício para a parte do tórax, né? Então, ali isso se chama hérnia de hiato, né? Então, aqui ele está passando pelo mesmo orifício, né? Passando assim, de uma forma na sequência, né? Então, hérnia de hiato por deslizamento, ou então paraesofágica, como essa mais da direita ali, que o esôfago vai até o final, direitinho, mas uma outra parte do estômago é que entra nesse orifício ali, né? Também é uma forma de ar, tá? Então, vamos para frente. Aí, os intestinos, né? Vamos ver nesse do lado direito aqui, que saindo do estômago ali, passou a válvula do piloro, né? Então, passou o piloro, vem o intestino delgado, né? Tem o intestino delgado e o grosso. O delgado são três partes, né?
o duodeno, que é essa parte inicial, e depois essas várias circunvoluções que existem aqui, praticamente metade delas é jejuno e a parte final é o ilho, né? A outra metade é o ilho. Aí o ilho vai terminar no intestino grosso, né? Nós vamos ver depois ali uma outra gravura que aparece de uma forma mais ampliada para a gente ver. Então, esse início do intestino grosso se chama seco. O intestino delgado mede geralmente 3,5 a 7,5 metros e realiza a maior parte da digestão e absorção de nutrientes. Né? Aí dos anexos, né? Os órgãos anexos do sistema digestório. Então, aqui nós estamos, teria o fígado aqui para cima, né? E essa é a vesícula biliar. Então, para mostrar como esse canalzinho que vem do fígado e da vesícula biliar se une, né? E vai entrar no duodeno, lá por trás, junto com a entrada do canalzinho que vem do pâncreas. Tá? Então, os dois se unem e já penetram no duodeno. Então, tanto o líquido biliar como o líquido que vem do pâncreas são secreções que ajudam, enzimas, né, que ajudam na digestão. O suco pancreático e a bile. Né? Então, depois nós vamos ver direitinho a posição do pâncreas, né, que é importante. Vamos para frente. Aí o jejuno e o ilho, né, que eu falei em seguida. Então, o jejuno, esse da esquerda, ele é cheio dessas dobras, né, dobrazinhas assim, e para aumentar a absorção dos alimentos, né, maior superfície de absorção. Então, ele é cheio de pregas, né, aqui por dentro, né, são pregas por dentro do intestino, né? E já o ilho, ele já não tem tantas pregas, mas ele tem um órgão importante que são as placas de Peyer. Então, as placas de Peyer fazem parte do tecido linfóide, tem a ver com a imunidade, né? Agindo como sensores contra bactérias, vírus e outros antígenos, e comunicando aos folículos linfóides, que nós vamos ver depois, os folículos linfóides da região, assim regulando a microbiota intestinal, que é a flora intestinal, né? Que nós temos mais de 400 espécies de bactérias morando no nosso intestino normalmente. Elas ajudam na digestão dos nossos alimentos. Né? Então, através da liberação de células e proteínas de combate a esses agressores e substâncias tóxicas carcinogênicas. Então, essa flora intestinal ajuda em tudo isso, né? Tanto na nutrição, né, na digestão de alimentos, como também eliminação de substâncias tóxicas, né? Quando a gente tem um problema na flora intestinal, outras bactérias que não fazem parte da flora acham condições de se implantarem ali, né? Então, é importante sempre ter uma boa flora intestinal para evitar que bactérias nocivas se implantem no intestino e causem infecção. Intestino grosso, ele principalmente serve para absorção de água e de eletrólito, que são os sais minerais, né? Também produz síntese de certas vitaminas pelas bactérias intestinais. Né? Então, algumas bactérias são responsáveis pela síntese de vitamina K. E armazenagem temporária dos resíduos, claro, né, até a hora da eliminação. Então, aqui no lado direito, a gente vê onde o intestino delgado, né, que é o ilho, penetra ali no seco, né, que é a parte inicial do intestino grosso. E ali existe a válvula iliocecal. E também, então, aqui embaixo, essa trepinha aqui para baixo, é o apêndice. Né? Então, ali é que fica o famoso apêndice. Na outra gravura também dá para ver bem, né? O apêndice seria mais um resquício, né, de outras formações de espécies anteriores e que às vezes pode ali também haver uma inflamação, porque pode penetrar um pouquinho de alimento ali e ficar parado e acabar inflamando isso, né? A gente sabe que daí
da apendicite, né? Então, ele fica do lado direito, né? Na fossa ilíaca direita. Então, a apendicite é do lado direito. Então, todos esses órgãos do abdômen, eles são revestidos pelo peritônio, né? Como a gente comentou na outra aula, existe sempre uma membrana que envolve as vísceras, né? Então, o peritônio também pode inflamar, e a gente sabe é a peritonite, né? Então, lembrando que alguns órgãos não estão envolvidos pelo peritônio, que são os órgãos chamados retroperitoneais. Um deles é o rim, né? Com a suprarrenal, como nós vimos na aula passada, montadinha nele lá, né? Está nessa cavidade retroperitoneal. E os outros, todos do abdômen, estão aqui dentro do peritônio. Então, vamos para frente. Aqui mostrando o peritônio, né? Afastando, então, a camada de musculatura e tal, né? Aí já, se você vai fazer uma cirurgia, aí logo se encontra esse peritônio. Então, ali existem muitos vasos, né? Artérias, veias, bem fininhas, que são os capilares, né? Que já ajudam também são os que, além de nutrir o próprio aparelho do intestino, eles também ajudam a receber as substâncias que são absorvidas pelo intestino, né? Então, aqui a gente vê o fígado, né, na parte mais alta ali, e no verdinho aqui, pequenininho, ó, do lado esquerdo ali, a vesícula biliar, né? Para a gente ter noção dos locais. O estômago, então, desse outro lado, né? Então, o fígado fica à direita, né? O estômago é um pouco mais para a esquerda, mas é bem praticamente central e um pouquinho para a esquerda, tá? Vamos para o próximo. Aqui mostrando, então, o peritônio faz uma dobra e se liga a todas as alças intestinais. Ele é chamado, então, mesentério, nessa parte aqui. Então, as alças não ficam soltas, né, dentro da barriga, elas são todas ligadas aqui, vê que aqui, nessa membrana do mesentério, está passando todas as artérias, né, e veias aqui para dupla função, né, tanto vascularizar a própria parede, que a gente vê que tem umas que tem uns raminhos que vão ali para a parede do intestino, como para captar as substâncias que são absorvidas pelo intestino, né? Então, vamos para frente. O fígado, lembrando então que é do lado direito, a vesícula fica por baixo dele, né? A gente dificilmente palpa a vesícula, porque ela fica por baixo do fígado, né? Dá para ver bem nessa que está separada aqui. Então, o fígado metaboliza os nutrientes absorvidos pelo intestino, né? Porque todas aqueles capilares lá que vão receber os nutrientes, eles vão desaguar numa veia chamada veia porta. E essa veia porta leva tudo isso até o fígado, né? Então, tudo que é absorvido no intestino passa pelo fígado, né? Então, o fígado vai ajudar a metabolizar, quebrar, às vezes, alguma substância que ainda não está bem na forma simples, né? Vai armazenar os excessos, lipídio, glicídio, tanto que quando a pessoa come muito lipídio, o fígado começa a ficar com problema, que é o fígado com esteatose, né? E ele, então, ali no fígado é que se produz a bile, e na vesícula biliar, a bile fica só armazenada. Quando existe movimento peristáltico, que é a hora de uma refeição, por exemplo, aí tudo é estimulado, tanto o peristaltismo que são os movimentos, né, do intestino, como também da própria vesícula biliar. Ela se contrai para eliminar a bile que vai entrar lá no duodeno, como nós vimos na outra gravura, né? E a bile, então, ajuda na digestão das gorduras, principalmente. Aí o pâncreas, né? Aqui mostrando a posição do pâncreas, ela fica por trás do estômago, tá? Então ela fica mais ou menos, se a pessoa está de perfil, ela fica mais ou menos no meio do corpo. E o estômago fica para a parte da frente, né? Para trás, a gente vê que tem aquela parte retroperitoneal lá, e bem mais ou menos no meio é que fica o pâncreas, tá?
Então, o suco pancreático tem várias substâncias para ajudar na nutrição, né? São enzimas, né? Amilase, que é para digerir o amido, hidrato de carbono, né? Lipase, que é para as gorduras, tripsinogenio, que é para as proteínas, e nucleases e bicarbonato. Então, esse é o pâncreas exócrino, nós tínhamos visto na aula passada, o endócrino, que produzia insulina e glucagônico, né? Então, ele tem dupla função, né? Endócrina e exócrina, tá? Então, vamos para o próximo. Agora, o sistema cardiovascular ou cardiocirculatório. Então, aqui uma imagem geral para a gente ver como a gente é bastante vascularizado, né? Então, claro que passa pelo coração são os artérias e veias de maior calibre, e depois elas vão diminuindo até chegar na parte mais periférica, né? E assim também para todos os órgãos. Então, esse sistema é responsável pelo transporte do sangue e da linfa até as células de todo o organismo, a fim de defendê-lo contra invasores, protegendo contra doenças, prover a nutrição das células, regular a temperatura do corpo, manter a homeostase, que é a questão do pH e a estabilidade das funções, e proporcionar a comunicação entre os diversos sistemas e tecidos corporais, levando hormônios, por exemplo, enzimas, etc., quando o cérebro dá um comando, né, para que haja uma reação no corpo inteiro, certo? Próximo. Aqui, esquematicamente, né? Então, lembrando que existem válvulas para que vá sempre no mesmo sentido, né? O fluxo do sangue. Então, essas válvulas permitem que o sangue circule, então, sempre em uma mesma direção durante o ciclo cardíaco. De sístole, que é a batida mais forte, e é quando se contrai o coração, né? E diástole, quando há um relaxamento, e daí o coração se enche de sangue, né? Então, que nesse momento não reflua para a cavidade de onde veio. Então, lembrar sempre que a artéria é tudo que sai do coração, e veia é tudo que chega nele. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o lado esquerdo do coração é o que recebe o sangue oxigenado do pulmão. Mas, como a gente viu que o que chega nele é veia, então, o que traz o sangue oxigenado do pulmão até o coração é chamado veia, mas está carregando o sangue arterial oxigenado. É diferente do que acontece no grande circuito que é do corpo, né? Do coração para o corpo, as veias carregam o sangue venoso e as artérias o sangue oxigenado, né? E na pequena circulação que é entre o coração e o pulmão é o contrário, né? Mas isso é só um detalhe, né? Não vem muito ao caso. Só para vocês não estranharem quando virem isso, né? Então, aqui tem a denominação de cada um, né? A principal artéria que sai do coração para o centro do corpo é a artéria aorta, né? E dali saem as ramificações. E aqui, a veia principal que coleta o sangue de todo o corpo, já o sangue venoso, é a veia cava, né? Que volta para o coração, tá? Então, vamos para frente. Aqui para mostrar que o coração está localizado mais para frente, atrás do osso externo, então ele é protegido pelo osso externo, que nós vimos na aula passada, né? E o coração fica entre os dois pulmões, né? E esse espaço onde ele fica, né, entre os dois pulmões, se chama mediastino. Então, às vezes, alguém pode dizer, por exemplo, tem um tumor no mediastino. Então, é um tumor que é localizado nessa região, geralmente é de gânglio linfático, né? Mas pode ser de algum outro substância, pode ser venoso, etc, né? Mas, enfim, mediastino é essa região que importa para nós, onde fica o coração ali, né? Entre os dois pulmões, tá? Vamos para o próximo. Então, para ter uma ideia, que o coração também é revestido por fora por uma membrana que se chama pericárdio, né? E o pericárdio tem, tem três camadas, né?
camada fibrosa, que é a mais de fora, depois a do meio é a pericárdio parietal, e tem aí o pericárdio visceral, que é o que está bem grudado no coração, tá? Também chamado de epicárdio. Então, a ponta, né, o ápice do coração, essa pontinha aqui de baixo, ela é voltada para baixo, né? Então, essa é chamada ponta do coração. E lá onde saem os grandes vasos, ali onde está a flechinha que a Pereira pôs, ali é considerada a base do coração. Então, ali, por ali é que saem esses grandes vasos. A aorta em vermelho, né? E as veias cavas em azul ali, a cava e a que vem do coração também, a pulmonar, né? Está escrito aqui, ó. Artérias pulmonares, veia cava. A membrana serosa que envolve o coração, então, lembrando aqui, está mostrando o pericárdio, certo? Então, vamos... não, só voltando ali, esqueci de falar que a musculatura do coração se chama miocárdio, né? O músculo mesmo se chama miocárdio. E a membrana que envolve por dentro o coração se chama endocárdio. Então, existe às vezes, tá com endocardite. Então, já você sabe que é uma inflamação nessa membrana que recobre o coração por dentro, tá? Então, vamos para o próximo. Aqui mostrando que o coração também é nutrido por sangue, né? Toda essa musculatura precisa receber oxigênio e nutrientes, né? Então, essas artérias que fazem a nutrição se chamam coronárias, né? E essas que eventualmente podem estar obstruídas e aí não levam o nutriente para uma certa região do coração, e isso se chama infarto, né? Vamos ver na próxima, aparece lá. Então, o infarto agudo do miocárdio, mostrando que pode ser de intensidade variável, porque às vezes a obstrução é numa pontinha lá da, da artériazinha, né? Quando ela está bem fininha, então ela é responsável por nutrir só uma pequena região, né? Pode ser que seja uma obstrução num ponto mais, onde ela é mais espessa, daí faz uma lesão maior, né? Fica uma região maior, sem nutrição, essa região acaba morrendo, né? Se não for atendida em tempo. E às vezes, quando pega uma artéria, uma coronária mais espessa ainda, pode morrer uma grande parte do coração e às vezes aí se torna letal, né? Tem algumas pessoas que têm às vezes um infarto agudo, né? Nunca teve, e daí, por azar, azar entre aspas, né? A gente sabe que nunca é azar, obstrui a coronária de grande calibre e aí morre uma grande região e daí fica incompatível com a vida, né? Então, vamos para frente. Aí, outra coisa interessante no coração é o sistema condutor do estímulo, né? Para ele fazer essas batidas, né? Então, ela é sensitiva, aferente, leva estímulo doloroso, ó. Então, quando há algum problema no coração, principalmente de nutrição, assim, pelas artérias, né? Qualquer sofrimento ali vai provocar uma dor, né? Então, é levado por nervos até o sistema nervoso, né? Para que seja identificado, né? A pessoa sente dor e vai buscar ajuda, né? Então, corre infarto ou angina. E existe esse sistema autônomo, simpático e parasimpático, que vão fazer de forma automática esse batimento do coração. Então, o sistema nervoso simpático é responsável por acelerar os batimentos, né, nos exercícios físicos, nas emoções. E o sistema parasimpático, que é o nervo vago, ao contrário, ele diminui os batimentos. Então, no caso da prece, por exemplo, da meditação, do relaxamento, aí é o parasimpático que vai atuar. E aqui mostrando, então, como é que se conduz, né? Existe um nó bem nessa gravura da esquerda, um nó sinusal bem na parte de cima, isso ali. Então, transmite como se fosse um fio elétrico mesmo, né? Transmite esse impulso para o coração e ele dá batimento ao mesmo tempo, todas as fibras musculares da parte do ventrículo se contraem, né? E às vezes existe uma alteração qualquer aqui nessa transmissão, então pode acontecer que transmite de forma irregular, então cada fibra vai se contrair num momento um pouco diferente, e isso se chama fibrilação atrial, né?
pode ser atrial ou ventricular. Se for da parte ventricular, daí geralmente é incompatível com a vida também. Né? Porque aí, imagine, pese bombar, ele fica só meio tremilicando, porque cada fibra vai se contrair num momento diferente, né? Então, ele não tem força de bombar, e aí é incompatível com a vida. A atrial, como esses é onde chega, né, o coração, chega o sangue no coração, ele daí não é tão problemático, né? Agora, essa parte maior, que são os ventrículos, aí, se houver um problema ali, já é mais sério, tá? Então, aqui também, mostrando uma outra posição, e principalmente mostrando as válvulas, né, que existem. Então, o sangue chega, por exemplo, pela veia aqui, cabo inferior, vamos supor, nossa gravura da esquerda aqui, o sangue chega aqui, entra pelo átrio, né, e aí, quando há o relaxamento na diástole, essa válvula, ela se abre, como está na figura da direita ali, e aí o sangue que entrou, que estava no átrio, passa para o ventrículo. Aí, na hora que vai bombar, que é a sístole, né, vai fazer o tuque, essa válvula tem que fechar, porque se ela não fechar, há um refluxo para o átrio, e aí o sangue não vai para frente, né? Então, existem problemas de válvulas, insuficiência da válvula, por exemplo, é quando ela não consegue fechar totalmente, né? Então, aí a pessoa tem que, geralmente, operar isso aí, fazer alguma modificação para que não volte esse sangue, né? Então, no caso do magnetismo, né, a gente vai atuar geralmente mais nos problemas até de arritmia, né, que é como a fibrilação, ou arritmias mais não tão sérias, a gente pode ajudar, né? Que a gente pode mentalizar essa questão da condução dos estímulos ali. Quando é problema no músculo cardíaco, então questões assim que a gente pode fazer com que haja uma harmonização, uma cicatrização, no caso de um infarto pequeno, né? Tudo isso a gente pode atuar através do magnetismo. Mas normalmente a gente fazendo uma harmonização geral do paciente, a gente já vai estar atuando lá no sistema límbico e na parte cerebral toda onde há o comando para o sistema nervoso autônomo, né? Então, o simpático e o parasimpático vão ficar equilibrados e vão fazer com que esse coração haja de uma forma equilibrada, né? Mais normal possível. Então, dificilmente você vai precisar atuar diretamente no coração, né? E a gente sabe que, como o coração é um órgão importante, né? Qualquer desequilíbrio nele pode dar um problema, né? De batimentos, etc. Então, evitar de fazer concentrado nele muito, né? Porque a gente pode, às vezes, a energia demais ali, ele ficar, não conseguir se desvencilhar desse excesso de energia, né? Então, mesmo no centro de força cardíaco, a gente também normalmente atua mais através de dispersivos do que de concentrado, né? Seja direto no órgão, coração, ou no centro de força cardíaco, a gente evita de fazer concentrado, né? Então, repetindo que a harmonização e os dispersivos normalmente promovem o equilíbrio adequado para o coração, né? Então, vamos para frente. Aí, na questão das veias, existe o problema das varizes, né? Que são veias doentes, dilatadas, né? Tortuosas, e pode ser superficiais ou profundas, né? Geralmente por desgaste, né? Então, a pessoa fica muito em pé, por exemplo, acumula demais sangue ali e vai dilatando, né? Essas válvulas, que como a gente já viu no sistema circulatório todo tem essas válvulas, porque a veia vai fazer o quê? Ela vai fazer o retorno do sangue, né? Então, se você fica muito em pé, vai pela gravidade, a força da gravidade, claro que a dificuldade de fazer com que esse sangue retorne é maior, né? Existe a musculatura que ajuda, né? Por isso que você estando em pé,
se movimentando, não é tão problemático. Agora, se estiver em pé parado, né? Então, obviamente que aumenta essa dificuldade, e aí você vê nessa gravura aqui da direita, né? A veia dilatada e a válvula, então, não consegue fechar e o sangue fica acumulado. Então, quando acumula, tem essa foto aqui da esquerda, mostrando, então, essas veiazinhas bem dilatadas, né, que são as varizes, e que se houver um traumatismo ali, às vezes não cuidar, pode chegar a dar uma chamada úlcera varicosa, né, que é essa foto ali, dificuldade para fechar e tal, né. Então, quem não gosta de ver gravura ruim ali, fecha o olho, porque de vez em quando aparece alguma coisa assim, né. Então, essas lesões, assim, o magnetismo atua bastante nisso, né? Porque é uma questão mecânica ali, né? É claro que às vezes pode infeccionar, etc., mas mesmo assim, o concentrado, e nós vamos ver depois outras, quais técnicas você pode usar nesses casos, né? Sempre protegendo com pano e tal, mas a gente pode atuar bastante nessa questão da cicatrização dessas úlceras varicosas ou outras feridas, né, que tem dificuldade para fechar. Então, vamos para frente. Então, o que é a trombose ou tromboflebite? É a formação de um trombo, né, quer dizer, um coágulo, em uma veia de grande calibre, geralmente nos membros inferiores. Se parte desse trombo se desprende, provoca embolia. Né? Então, há uma formação, né, como se fosse fazer uma cicatrização numa lesão, só que ali aí começa a se juntar, as células fazem uma rolha ali mesmo, né, um coágulo, e tampa o fluxo sanguíneo. Então, quando acontece isso, aqui a aparência externa, como é que fica? Com dor, vermelho e inchado, né? Muita dor, né? Causa isso aí. Então, o magnetismo também pode ajudar, né? Todo esse processo ali, nós vamos ver na parte mais prática depois, né? No segundo semestre, como a gente vai atuar nisso, né? Mas tudo que é inflamação, assim, o magnetismo vai muito bem. Vamos para frente. Aí, na questão circulatória também tem a questão da pressão arterial, né? Então, aqui está explicando, depois vocês veem com mais calma, né? As substâncias que ajudam a manter a pressão arterial, né? Então, o fígado produz uma substância chamada angiotensinogênio, que quando se une à renina, que é produzida no rim, ela se transforma em angiotensina 1 e, e aí vai estimular a suprarrenal, né? Aí a suprarrenal produz a aldosterona age no rim para que, através do aumento da eliminação ou diminuição da eliminação de sais, né? Através do rim, possa haver, então, esse controle da, da pressão arterial, né? Então, quando há um aumento de pressão arterial, né? É porque tem excesso de sal, né? Excesso de sal vai aumentar a pressão. Então, aí tem que ver todo esse ciclo para compensar, né? Vamos para frente. E aí o sistema linfático, né? É um conjunto de vasos cuja principal função é coletar a linfa. Essa linfa é um líquido presente entre as células dos tecidos, né? Porque o sangue a gente viu que vai pelas artérias e veias, né? Mas aí as células aproveitam, né, os nutrientes e tal, e aí alguma coisa sobra ali, algum líquido sobra entre as células, né? E esse líquido é captado, então, por esse sistema linfático para retornar ao coração, né? Senão esse líquido ia ficando acumulado aí, esses resíduos, né? Esse restinho de líquido ia ficar tudo inchado, né? Trata-se, portanto, de um sistema acessório ao sistema circulatório sanguíneo, né? Então, os esquemas estão aí. E eles, então, além dos canaizinhos, né, dos vasos linfáticos, existem os nódulos, linfonodos, né, que se chama, que são essas bolinhas ali, aqui no corpo, né, que a gente vê, ou nessa menor da esquerda também ali, os gânglios linfáticos ali, aquelas rodinhas verdes, né, e ali se acumulam células de defesa, né, importantes, então,
que a gente vai ver mais para frente. Vamos para o próximo? Então, aqui, novamente, então, lembrando que o baço também faz parte do sistema linfático, né? O baço produz células de defesa, linfócitos, monócitos e plasmócitos, tá? Então, ele faz parte da questão imunológica, né? Nós vamos ver também mais para frente ali de novo. E então, existe uma cisterna aqui, que se chama cisterna do quilo, de absorção dos ácidos graxos, que fazem parte das gorduras, né, nos intestinos, e transporte para a circulação do sangue mesmo, né? Tá? Então, é bastante complexo, assim, né? De absorve os alimentos, mas eles ficam, alguma coisa de gordura fica nessa cisterna aqui, né? E daí tem que ser eliminada e jogada para circulação também. Então, vamos para frente. Então, ao contrário do sangue que possui a bomba cardíaca para impulsionar, como a gente viu, o coração vai bombando, né? E aí ele ajuda com que volte, né? Através do impulso, né? Dos batimentos, vai voltando o sangue pelas veias, né? Mas o sistema linfático não tem isso, né? Então a linfa circula num sistema que não é fechado e nem tem bomba central. Depende exclusivamente da ação de agentes externos, contração dos músculos esqueléticos, né? Pulsação dos vasos arteriais, esses pequenos que estão próximos, o próprio volume de linfa dentro dos vasos linfáticos e a presença de válvulas, como nas veias, que nós vimos, e que vão impedir o retorno dessa linfa. Então, cerca de 3 litros de linfa são devolvidos à circulação sistêmica lá, né, cardiovascular, cada dia, né, 3 litros. Então, imagine, se ele não funcionar, o tanto que vai inchar isso aí, né? Então, vamos para frente. Aqui um exemplo, né? Então, no caso de trauma, obstrução dos vasos ou longos períodos em pé, a linfa fica acumulada entre os tecidos, provocando esse inchaço ou edema, né? Como se chama, tá? E aí os linfonodos, como eu falei, ou gânglios linfáticos, né? Então, aqui, essa foto, né? Mostrando aqui que é muito comum, esse da região do pescoço, a gente tem isso, qualquer inflamação, ou problema de dente, ou problema de garganta, né? Eles já aumentam, porque eles aí começam a produzir, né, mais substância, mais células de defesa ali dentro, né? Sempre existe alguma já ali, armazenadas, mas aí quando existe um estímulo de doença, aí ele começa a produzir mais, por isso ele cresce, né? Ele incha, produz bastante, né? E fica doloroso ali e tal, né? Ele é uma forma de barreira, né? Daí também, porque as bactérias que passarem por ali, através da circulação, né? Acabam passando por ali, pela linfa. Então, ali existe uma guerra, né? Entre as bactérias e as células de defesa, né? E esses linfonodos também podem conter células tumorais, ou primárias deles mesmo, que daí se chama linfomas, ou metástases, né? Quer dizer, tumores de outra região que estão, se soltam, né? Célulazinhas tumorais que se soltam do tumor principal em outro local e que ficam circulando no organismo e acabam, às vezes, se implantando, né? Ou em algum órgão ou até nos linfonodos mesmo, né? E também metástase invasiva é quando é algum órgão próximo, né? Então, por exemplo, tem um tumor no estômago lá. Ele é rodeado de linfonodos, né? Quando o tumor vai crescendo, que passa na parede do estômago, né? Começa a invadir outros órgãos, ali esses linfonodos vão ficar todos aumentados também, cheios de células tumorais. Então, essa se chama metástase invasiva. E quando circula e vai se implantar em outro órgão, se chama metástase à distância. Tá? Próximo. Mais sistema hematológico e imunológico. Então, a produção do sangue se chama hematopoiese. A série vermelha, que são os glóbulos vermelhos, né? Então, o sangue tem formado dessas 3 tipos de célula, né? Célula vermelha, que são os eritrócitos, né? As células brancas, glóbulos brancos, que são
da linha mieloide, e as plaquetas. Então, quando a gente está ainda intraútero, né, na fase fetal, essas células, das 3 séries, vermelha, glóbulos brancos e plaquetas, são produzidas pelo baço, pelo fígado e pela medula óssea. Depois do nascimento, elas praticamente só são produzidas pela medula óssea, tá? A gente viu já, eu acho, o osso, né? Aquela parte, eu vou mostrar agora, não lembro, que a gente até vê quando você vê um osso de animal, por exemplo, aquele osso buco que se chama, né? Tem o tutano dentro, né? E ele geralmente é amarelo, né? Então, quando ele é amarelo, é porque já é um animal adulto, né? Nós vamos ver depois ali as partes que ainda ficam no adulto produzindo, né? Mas ela, então, essa medula óssea vermelha é a parte que ainda produz bastante, né? Dessas células do sangue. Aí, fora essas séries, também existe a série linfóide, que são os linfócitos que são produzidos, então, em outros locais, né? Então, os linfócitos, eles servem para combater os vírus, as infecções crônicas e para ter a memória imunológica também, né? Então, se você teve uma infecção, sarou daquilo, você fica, essas células carregam a memória, né? E aí, para uma próxima infecção pelo mesmo tipo de micro-organismo, já não precisa demorar muito tempo, já tem ali o código, né? Já consegue rapidamente resolver o problema e às vezes não tem mais nem sintoma nenhum, né? Isso seria o da vacina, né? Também tem essa propriedade Sim, a vacina age como se fosse uma infecção normal, só que aí é colocado um vírus atenuado para que não dê a doença, né? Mas usa esse processo de memória, sim. Para criar memória neurológica. Exatamente. Então, essa série linfóide, até a adolescência, ela é produzida no timo, no baço, nos linfonodos, nas amígdalas aqui da garganta, que são chamadas tonsilas, né? E na medula óssea também. Na fase adulta, só no baço, nos linfonodos e na medula óssea. Então, vamos para o próximo. Aqui mostrando, então, o que está em vermelhinho nesses esqueletinhos aqui, né? É a parte que produz sangue, né? Então, a parte dos ossos, né, que produz sangue. Então, vê que na criança mesmo, os ossos da cabeça, da costela, todos os ossos produzem, tem a medula óssea que produz as células do sangue. Já na fase adulta, né, é mais as extremidades dos ossos longos, nos ossos da bacia, né, que justamente esses ossos da bacia, você vê que daí mesmo no idoso ele ainda persiste, né? Então, essa é a região que normalmente quando se precisa fazer uma punção para doar sangue, alguma coisa, né, ou para ver que tipo, fazer um exame mais profundo, né, se tem um problema de câncer, leucemia, alguma coisa, se faz punção aqui na cristelia, que chama que é esse ossinho aqui da bacia que tem na lateral, né? Nós temos aqui nas laterais, né? É ali que se faz essa punção, porque ali se produz, mesmo na fase de idoso, né? Ainda se produz células ali. Então, aqui está a gravura de um osso, né? Por dentro. Então, na parte das extremidades, está produzindo células. Já na parte do meio, essa medula óssea se transformou em amarela, né? Já não produz mais. Então, só na fase infantil é que ela tem o osso inteiro, né? O osso longo inteiro produzindo. Porque a criança precisa de muito oxigênio, né? Muita dessas células por causa do crescimento, né? Depois estabiliza o crescimento, aí fica só para a manutenção da vida, né? Tá certo? Vamos para frente, então. Então, aqui, do lado esquerdo, estão os órgãos linfóides primários, que são o timo, que fica aqui meio em cima do coração, grudado na traqueia, né? E a medula óssea. Então, o timo e a medula óssea são os órgãos linfóides primários. E aí nós temos os órgãos linfóides secundários, que são esses que estão do lado direito, né? Amígdalas, adenoides também, que a gente vê que em criança elas são bastante ativas, né? Tanto que
comumente a criança tem sempre a amígdala inchada, grande, e às vezes aí a adenoide também, que a adenoide, ela como se o mesmo tecido da amígdala, só que está mais no canal das narinas, né? E aí, quando ela incha muito, acaba trancando o nariz e as pessoas às vezes levam para operar, né? Porque a criança fica com dificuldade para respirar, está sempre com obstrução por causa dessa adenoide, né? E isso também é uma coisa que o magnetismo pode ajudar a atuar para que não haja um excesso, né? Então, principalmente crianças alérgicas produzem, estão sempre exagerando nessa reação, né? Contra qualquer antígeno, e aí elas estão sempre com um aumento exagerado, né? Da vida, da adenoide. Então, o magnetismo vai bem também nessas questões, né? Então, o baço também é um órgão linfóide secundário, as placas de pele que nós vimos lá do intestino, o apêndice também tem algumas dessas células de defesa, né? Os linfonodos de toda a região do corpo e os vasos linfáticos, né? Vamos ver o baço, então, né? Tá ali a localização do baço, você vê que ele fica por trás da costela, do lado esquerdo, né? Do lado direito nós vimos que é o fígado, né? E do lado esquerdo é o baço. Tá? Aqui, então, vocês lembram que existe o centro de força esplênico, que é 45 graus, né? Então, ele tem esse nome até porque ele tem a ver com o baço, né? Então, como o baço é aqui na lateral, o centro de esforço esplênico é aí também, tá? Então, o baço é o maior órgão linfático. Tem função imunológica, que é de defesa, né? E hematológica, que é a produção de sangue. Localiza-se, então, nesse local que é chamado hipocôndrio esquerdo, e sua ponta inferior, às vezes, pode ser sentida logo abaixo das costelas, principalmente se ele tiver aumentado. O que pode ocorrer por obstrução de circulação porta, nós vimos, né, aquela veia porta que leva tudo que foi absorvido dos nutrientes no intestino, né, até o fígado, né? Ou também o baço pode estar aumentado em anemias hemolíticas. Posso fazer uma pergunta? Claro. O baço, quando a pessoa perde o baço, às vezes a pessoa perde por uma batida, o que substitui ele? Sim, O a que gente já viu que tem outras. O baço, principalmente até os 7 anos, é bem complicado a perda do baço, né? Porque a Uhum. gente viu que ele ajuda a produzir muitas células, né? Mas depois dessa fase, aí ele é substituído tranquilamente pela medula óssea, Ah, né? tá. Ok. Então não tem Obrigado. problema. Valeu. É. Então, inclusive, algumas anemias hemolíticas, mas que hemolítica é quando existe uma destruição, né, do sangue, porque os glóbulos vermelhos às vezes são defeituosos e o baço ali, a gente vai ver, ele ajuda a destruir tudo que está com defeito, né? Então, ele começa a destruir demais essas células e a criança, então, é, que tem uma anemia hemolítica intensa, assim, às vezes é obrigada a tirar o baço para não ficar com muita crise de anemia, né? Ah, tá. Então, os médicos procuram segurar isso aí até os 7 anos para depois não fazer tanta falta, né? Mas isso quando há uma crise de anemia hemolítica, né? Isso, mas quando às vezes a E é anemia muito hemolítica acentuada, né? E aí é muito quando for muito acentuada. acentuada. No caso, assim, por exemplo, anemia falciforme, né, são questões hereditárias, né, Uhum, genéticas, assim. uhum. Então, aí talassemia também às vezes acontece, né? E aí o baço aumenta muito porque ele está sempre trabalhando, destruindo essas células com defeito, né? Uhum, certo. Bom, então vamos para frente. Então, funções do baço, produção de hemácias, que são as células vermelhas, né? O fígado também faz um pouco disso, né? De produzir as hemácias na fase fetal, né? Produção de linfócitos e monócitos, que são as células brancas do sangue de defesa, a vida toda, junto com os gânglios linfáticos e a medula óssea, mas especialmente até os 7 anos de idade, como eu falei, né? Fazendo parte do sistema imunológico, como se fosse um grande nódulo linfático.
destruição das hemácias com mais de 120 dias, que é o tempo de duração de vida mesmo delas, né? E outras células e micróbios junto com o fígado, né? Então, tanto o baço como o fígado fazem isso, por ação dos macrófagos do seu interior, né? Que são células que circulam no sangue, né? E que tem essa função, né? Agindo como um filtro de sangue, tá? Então, o baço e o fígado são considerados filtros, além do rim, né? O rim também é um filtro, né? Do nosso organismo. E isso tem importância, depois, quando a gente for estudar a depressão, a gente também vai lembrar dessa questão de filtro aqui, né? Na questão de energia, nós vamos falar sobre isso de novo quando, lá no segundo semestre, vamos tratar da depressão, tá? Depressão, doença depressão, né? Quarta função do baço, devolve os subprodutos para o fígado, né? Então, o que for destruído de célula aqui, no baço, ele vai jogar para a circulação, para a veia porta e vai chegar no fígado, porque o fígado vai pegar, então, essas substâncias, né, que faziam parte da célula que foi destruída, para reutilizar e poder formar novas células, né? Tá? Como a hemoglobina, o ferro, né? Que fazem parte das células que foram destruídas, né? Quinta função, reservatório de sangue. Então, em caso de hemorragia, ele está ali cheio de sangue, né? E se houver uma hemorragia no corpo, ele se contrai e envia mais sangue para a circulação, para evitar que fique muito pouco sangue e o coração fique batendo no seco, né? Vamos dizer assim, né? Então, é claro que por um certo tempo vai funcionar. Se a hemorragia continua muito, daí não adianta, né? Daí, mas por um tempo ele serve de pronto-socorro, né? Digamos assim. Ele faz o primeiro atendimento ali, que é jogar mais sangue na circulação, tá? Agora vamos para o sistema excretor, né? Que é os rins, formado pelos rins, pelos ureteres, que saem dos rins e vão até a bexiga, né? E a uretra, que vai da bexiga até o exterior. Aqui mostrando a localização dos rins, lembrando que ele é reto peritoneal, né? Ele fica bem atrás, bem encostado naquelas costelas flutuantes que a gente viu na primeira aula, na aula passada, né? E a suprarrenal em cima deles, né? E daí os ureteres, então, normalmente aquelas cólicas renais, elas são provocadas porque alguma pedrinha que se formou lá no rim se desloca e através do ureter para ser eliminada, né? Mas se ela é grande, ela entala aqui no ureter, né? Não passa ali, né? Geralmente na metade do ureter ali, do caminho, e aí começa a haver uma contração, né? Para tentar vencer esse obstáculo, e isso é que provoca a dor, né? Que dizem é uma das dores mais fortes, né? É essa dor de cólica renal, né? Então, a bexiga, então a gente vê que, na verdade, assim, a bexiga tá mais para frente, né? Então, o ureter, ele atravessa lá onde está o peritônio, ele atravessa lá de trás, né? Que o rim está atrás do peritônio, ele atravessa, vem para frente, para chegar até a bexiga aqui, né? Que está mais para frente, né? Vamos para a próxima. Então, aqui mostrando, né? Os rins na parte de trás, quase junto das costelas flutuantes. Lembrando que, então, é reto peritoneal. Vamos para o próximo. Agora, o sistema sensorial, que são dos 5 sentidos nossos, né? O tato, claro, é do corpo inteiro, que a gente tem, né? Sensibilidade através das raízes nervosas, mais periféricas. E no corpo todo, né? Inclusive mucosas, né? Também a pele e mucosas. E aí tem a parte da visão, né? A parte do olfato, a parte da gustação, que é na língua, e a parte da audição na orelha. Então, vamos ver mais os detalhes
aqui mostrando, né, ali no cérebro, mais ou menos, vocês veem onde que vai quando recebe, né, o nervo de cada um deles vai levar até o cérebro, lógico, né, essa sensação captada pelo órgão do sentido, né? Vamos para o próximo. Então, o sistema ocular, aqui mostrando mais rapidamente, né, como que o olho é formado, é bastante complexo, né? Então, essa figura de baixo, ali a gente vê o nervo óptico mais à direita, né? E ele se espalha, né? Se ramifica assim por toda a membrana interna que se chama retina, né? Então, toda ela é com ramificações do nervo óptico, né? Principalmente num, num ponto, né? Específico lá que dá que é mais importante, né? Da visão. Aí nós temos todas essas camadas, né? Aqui que a gente vê a coroide, a retina, né? E a gente já viu a retina, a coroide é do meio, onde passam bastante artérias e veias, e tem a esclera, que é a camada mais externa do globo, né? E ele é preenchido por líquido dentro, né? Nós vamos ver mais para frente os detalhes. Então, tem a parte frontal, que aí é aberta, né? Através é a parte que a gente enxerga ali, né? O olho, né? O branco do olho, que é a córnea, daí tem então, tudo isso na frente é a câmara anterior, né? Daí vem o cristalino, que é a lente, né? Do nosso lente é natural, que foca para longe, para perto, naturalmente, né? E a câmara posterior, que é toda essa restante do globo ocular lá para trás, né? Tem a parte do corpo ciliar também, que tem a ver com a musculatura de piscar o olho, né? Ele também, quando pisca, já contrai essa musculatura e ajuda a comprimir as glândulas lacrimais e fazer a lubrificação do olho, né? Então, é um órgão bastante complexo, né? Vamos ver para frente. Eu não quis entrar em detalhes, né? Porque senão fica muito cansativo, né? Cada uma dos órgãos de sentido, e eu vou falar aqui e vocês não vão gravar nada, né? Daí o sistema auditivo tem esse canal que normalmente é o que a gente vê de fora, né? O canal auditivo mesmo externo, que se chama, né? Aí vem uma membrana lá no final, que é o tímpano, e então é esse tímpano que vai vibrar quando ocorrem os sons, né? Essa membrana vibra, e aí vem o ouvido interno, que é constituído de três ossinhos, né? O martelo, o estribo e a bigorna. E eles se articulam entre eles de uma forma bem assim flexível, né? Então, quando vibra o tímpano, eles, através da movimentação deles, eles vão transmitir essa vibração até o ouvido interno, né? E tem ali a janela oval, que o estribo vai se localiza bem onde está a janela oval, que nós vamos ver depois, e ela que é a ponta desse caracol que está aqui, né? Então faz vibrar ali e é um líquido que tem ali dentro, passa a vibrar e é captada essas vibrações pela parte nervosa, né? Então, o nervo auditivo vai captar a vibração desse líquido que está dentro desse caracol chamado cóclea, né? Tá? Aqui a gente vê escrito tuba auditiva, né? Que normalmente tem que ter ar aqui dentro, né? E que ela pode ser obstruída, às vezes, quando a pessoa está com secreção nasal, às vezes penetra ali, faz um tampão de muco e a pessoa daí fica surda, né? A impressão é que fica surda, né? Então, é porque houve uma obstrução dessa tuba auditiva ali. Aí já interfere em toda a audição, consegue ouvir direito, né? E aí tem essa outra parte ali
dos cabaizinhos que formam o labirinto, né? Então, esse nervo auditivo, ele tem duas partes, uma que é para audição mesmo, e a outra que é a parte que ajuda na questão que as pessoas dizem, estou com problema de labirinto, estou tonta, né? Então, ele que ajuda, lá como nós vimos na aula passada, a transmitir informações para o cerebelo da nossa posição, né? Posição da nossa cabeça, movimentação, os olhos também estão ligados a isso, né? E aí que vão dar problema da tontura quando existe alguma alteração disso aí, né? Então, basicamente é isso. Vamos para o próximo. Então, aqui mostrando bem direitinho, como eu falei, o estribo. Posso uma pergunta? E a labirintite tem origem aonde aí na questão do ouvido? Então, né, já vou mostrar, acho que no próximo slide, se não me engano, eu já tenho. Desculpe ter me adiantado. Então, Não, imagine, que nada. Então, aqui, ilustrando melhor, né, o tímpano e os três ossinhos, que eles vão vibrar e transmitir aqui para a cóclea, né, através da janela oval, que é onde se encosta o estribo aqui, tá? Vamos para o próximo. Então, aqui mostrando mais a cóclea e então, esse que é o caracol é a cóclea, né? E aí tem esses outros canais. Vê que tem uma alça que é numa posição, tem as três dimensões aqui, né? Então, uma que está na vertical, uma que está na horizontal, uma que está no inclinado. Então, aí dá as três dimensões. E então, a labirintite é qualquer alteração aqui. Pode haver, às vezes, uma inflamação aqui, né? Ou um distúrbio qualquer, uma pequena obstrução, alguma coisa pode acontecer aqui. Claro que também pode ser um problema no nervo, né? Por exemplo, existe às vezes até uma virose ali que pode dar uma neurite ali, e essa inflamação do nervo ele vai transmitir de uma forma equivocada essa sensação que a pessoa teve, né? Então ela pensa que ela está em pé, mas aí tudo rodeia, porque não está, né? Há um problema às vezes no próprio nervo, né? Às vezes é transitório, né? E agora, muitas vezes, a questão de tontura, né? Porque às vezes dizem labirintite, por exemplo, mas a gente, na verdade, se você for ver, os médicos acabam dizendo que é labirintite quando a pessoa tem uma crise assim, tá com tontura, tem todos aqueles sintomas da enjoo, da mal-estar e tudo, né? Por causa de a pessoa ficar vendo tudo girar, ou então começa a cair para um dos lados, quando é só um lado que está afetado, né? A pessoa tem a tendência a cair para o lado, né? E, na verdade, a gente sabe que algumas vezes as pessoas têm tontura e nem tem nada a ver com isso aqui. Às vezes inclusive, questão, por exemplo, emancipação da alma, de uma forma desequilibrada, e a pessoa pode sentir essa sensação de tontura. Então, vai o médico, toma remédio e não resolve, porque às vezes não tem nada a ver com esse processo orgânico aqui, né? Não é nenhuma inflamação aqui, nada, né? E é um problema de emancipação da alma, é bastante comum isso, inclusive, né? Então, não sei se estou respondendo, Sérgio, para você, que pode ser, então, uma inflamação aqui, né, nessa região dessas alças aqui, canais semicirculares, como diz ali. Sei. Uhum. Não, tá ótimo. Respondeu. Eu só perguntei porque eu estava conversando há 2 dias atrás com uma pessoa que teve labirintite, e daí eu lembrei do caso para. Sim, Ele claro. disse que tinha labirintite, né? Não sei se é isso ou a não. pessoa diz que tem, mas às vezes é aí. Pode ser, claro, pode ser uma infecção crônica que a pessoa tenha, pode, mas algumas vezes é questão, como eu falei, às vezes é uma questão de emancipação da alma. E isso a gente... o desacoplamento do perispírito, desacoplamento em termos, né? Sim, Mas sim, é desligamento emancipação mesmo, né? Uhum. Ela desdobra, mas não tem noção disso, não sabe, de repente ela sente uma tontura e não sabe o que está acontecendo, né? E a gente já desliga, tratou
Tratamos muitos casos desses já, que daí a pessoa se equilibrando emocionalmente e espiritualmente, ela nunca mais tem tontura. Seria, por exemplo, também como quando você tem foi deitado a dormir, teve um sonho, qualquer coisa, você de repente está sonhando, quer dizer, você está fora do corpo, e de repente acopla, por motivo qualquer, um barulho, se acopla rapidamente ao corpo, você fica tonto, porque às vezes não encaixa Sim, perfeitamente. exatamente, exatamente. E Tá. algumas substâncias também são tóxicas, né? E provocam, às vezes, por exemplo, excesso de café. Às vezes a pessoa é sensível, então ela tem tontura por excesso de café e outras substâncias assim, mais fortes que podem provocar, acho que fazem alguma contração ali nessa região, né? E dão. Drogas em geral, né? Drogas em Alucinógeno. geral, É, não é isso? então, Drogas em geral, porque a pessoa vai. sim, No início ela vai entrando num êxtase e daqui a pouco, só que ela vai prejudicando, a droga vai prejudicando todo o sistema, né? sim, sim, é. Bebida alcoólica é uma delas, né? A pessoa fica É, cambaleante, né? Exatamente. exatamente. Tá certo, obrigado. Então, vamos para frente. Sistema respiratório. Então, desde o nariz, né? Toda a cavidade nasal, epiglote, como nós vimos lá. Aí, laringe, aí vem, então, aquele tubo na frente, depois da laringe, vem a traqueia, né? Depois vem os brônquios, bronquíolos e tal, né? Que ficam já dentro do pulmão, né? Então, a traqueia é a parte até fora, daí ela se divide em dois ramos de brônquios principais, já para dentro do pulmão, né? E o resto tudo fica dentro do pulmão, lembrando que os pulmões se apoiam, né, na parte de baixo, lá sobre o músculo diafragma, né? Vamos para outra. Aqui detalhes só da mucosa nasal, né? Aqui é quando está com rinite, né? Pode ser por uma infecção a vírus, mas pode ser também alérgico, né? E aí fica tudo inchado, inflamado assim e produz secreção, né? E ali está cheio de glândulas que produzem muco, né? Então a secreção tanto sai para fora pelo nariz, como vai lá para trás, para dentro, né? E a gente vê ali, no escurinho ali perto da flechinha ali, um pouco antes da flechinha, lá para cima, que é aquele buraquinho que vai para a tuba lá do ouvido, né? Então, que a secreção que é produzida aqui acaba tampando aquele canalzinho lá que deveria ficar só com ar, né? Que a gente viu da outra lá para trás, né? Bom, então, a pessoa engole essa secreção, inclusive, né? A gente sabe disso. Né? Todo mundo já passou por isso. Então, na face, nós temos também os seios frontais, tá? Que são ficam dentro dos ossos da face, né? São orifícios, né? Um pequeno orifício e um espaço, né? Dentro dos ossos da face, né? Então, eles são todos aerados, né? Até talvez para não ficar tão pesado, né? A cabeça, então, é uma estrutura óssea, assim, não tão densa, né? Então, com esses espaços internos, né? Então, nessa lateral, a gente pode ver o seio esfenoidal, por exemplo, fica lá no final do nariz, né? Bem no final. Tem o orifíciozinho e essa cavidade que se chama seio, né? Na parte da testa ali também é o seio frontal. Na figura da direita a gente pode ver o seio maxilar, bem certinho, como asa de borboleta, assim, né? E o seio etimoidal, que fica logo atrás da base do nariz. Então, são aí que quando entra a secreção, a gente chama de sinusite. Né? Então, ali, geralmente tem que tratar por mais tempo, porque a mucosa também fica toda irritada, como vocês viram ali na gravura anterior, que acontece no nariz, na mucosa nasal, também acontece na mucosa que reveste todos esses seios, né? Então, às vezes pode estar todos inflamados, ou às vezes só um deles, né? Pode estar inflamado. Então, é muito comum o frontal e o maxilar, né? As pessoas começam a sentir dor, peso, porque ali está tudo inflamado e geralmente se produz secreção ali, então
tem que haver toda uma drenagem dessa secreção para eliminar esse processo, né? Normalmente os médicos receitam antibiótico, xarope que faz com que a secreção vai ficar mais fluida e possa sair mais rápido, né? Inalação, coisa assim para ajudar. O magnetismo também pode atuar bastante, principalmente quando é um processo alérgico, né? Porque a maioria dos casos de sinusite está relacionada com o processo alérgico, né? Porque, embora um resfriado comum, que seja mais prolongado, possa também causar uma sinusite, né? Mas o processo alérgico, como é constante e repetitivo, né? A chance dele provocar uma sinusite é maior, né? Porque existe grande produção de secreção. E então, lembrar, então, esse é um dos motivos que a gente fala, né, que quando está com secreção nasal, jamais chupar para dentro, né? Assim que as pessoas têm tendência, né, para evitar que escorra a secreção para fora, em vez de suar e colocar para fora, ficam chupando. E aí, essa pressão que a pessoa faz para chupar acaba levando essa secreção através desses orifícios e entrando lá nos seios, né, paranasais, tá? Então, vamos para frente. Aí, continuando aqui essa gravura da esquerda, a epiglote, né, que é aquela que daí fecha, né, falou, a laringe, e daí a tiroide aqui, né, nós já tínhamos visto na aula passada, e abaixo da laringe vem a traqueia, e o timo está aqui cuidado na traqueia, logo acima do coração, né, porque o coração fica mais ou menos nessa região aí, tá? Então, o timo que nós falamos lá, né, a parte da imunologia, está aqui em torno da traqueia, tá? Mostrando também aqui na figura da direita as cordas vocais que ficam na laringe, né? Que também, às vezes, com o processo de virose, infecção, elas ficam inflamadas, por isso a pessoa fica rouca, né? Então, aqui, só para ter noção onde elas ficam, tá? Vamos para frente. Então, aqui, de novo, a traqueia, daí se dividindo nos brônquios principais, e cada brônquio se dividindo em brônquios menores, até chegar nos bronquíolos, né? Lembrando que toda essa via respiratória por dentro é revestida por uma mucosa que é muito irrigada de sangue, rica em glândulas produtoras de muco, de células ciliadas, que carregam para o exterior partículas estranhas junto com o muco, né? Então, que esse muco tem essa função, né? De que aí, através do espirro e da tosse, a gente possa eliminar e junto com ele saem todas as partículas estranhas, né? Que possa ver. Às vezes, por exemplo, a pessoa se engasga e já tem o reflexo da tosse para poder expelir essa substância que foi ingerida ali, né? Vamos para frente. Aí, dentro dos pulmões, mostrando lá como se ramifica, né? Nessa figura da direita, em brônquios menores, bronquíolos, até chegar nos alvéolos, né? Então, aqui do lado esquerdo, é um zoom, né? Nos alvéolos, né? Lembrando, então, que esses alvéolos aí estão permeados por esses capilares sanguíneos, né? Porque é aqui nos alvéolos que há a troca, né? Então, chega o sangue venoso e ele recebe oxigênio que foi inspirado e aí joga fora o gás carbônico que saiu do metabolismo, né, das células do corpo inteiro, né? Ele é eliminado ali e os glóbulos vermelhos vão captar o oxigênio e levar novamente para todo o organismo, né? Então, aí são os capilares, né? Lembrando, então, que existe uma membrana que reveste o pulmão, ela se chama pleura, tem várias camadinhas, né? Ali mostrando que ela reveste, tem a parte da pleura parietal, que chama, que é aquela que reveste a, a caixa torácica por dentro, e tem a pleura visceral, que reveste o pulmão por fora, né? Então, ela tem
pequeno líquidozinho, porque no movimento da respiração, ela vai haver um certo atrito entre uma membrana e outra, né? Então, esse líquido pleural, ele faz a lubrificação entre as duas camadinhas. Quando existe uma infecção, uma pneumonia, e alguns tipos de pneumonia tem mais propensão conforme o tipo de micróbio, né? Chegam nessa região ali, inflamam a pleura, e ela, então, produz muito líquido, e quando existe grande produção de líquido, chega a fazer um derrame pleural, que se chama, né? Então, tá nessa figura ali, ó, o pulmão direito está normal, né? Tudo escuro assim é porque está cheio de ar, né? E o pulmão do lado esquerdo está assim bem colabado, né? Ele está menor porque o líquido entre as pleuras encheu tanto de líquido que comprimiu o pulmão para cima, né? Então ali é o derrame pleural. Nessa figura debaixo da esquerda mostra que também outra coisa que pode comprimir o pulmão assim é ar, né? Pneumotórax, por exemplo. Existem pessoas que têm pneumotórax espontâneo, mais uma deficiência, assim, constitucional da pessoa, né? De acabar acumular ar ali, mas pode ser traumático também, né? Se houver alguma, por exemplo, uma facada, alguma coisa, pode penetrar ar ali, ou então até uma infecção que rompa os alvéolos, né? E então sai ar lá do alvéolo, estoura, né? Um daqueles alvéolozinhos, que é como um cacho de uva cheio de ar, né? Ele pode estourar para fora, né? Então, é o caso do pneumotórax espontâneo, é isso que acontece, né? Sem motivo nenhum, ele é muito frágil e ele arrebenta, e aí o ar que é respirado, ele sai para fora, lá para fora do alvéolo, né? Nesse espaço entre as duas pleuras, né? Então, se enche de ar ali e se chama pneumotórax. Então, também, nesse caso, o pulmão vai ficar ali apertadinho, porque o resto está cheio de ar, ele não consegue expandir. E aqui mostrando, então, doenças obstrutivas crônicas, né? São a bronquite crônica, por exemplo, que produz muita secreção nessa mucosa interna, né? Como cronicamente ele está, geralmente é processo alérgico, né? E aí está sempre cheio de secreção, então ela acaba, às vezes, obstruindo, além de que está toda inflamada, ela já incha para dentro, né? E aí, depois, mais com a secreção, acaba entupindo ali. Né? Então, por isso se chama doença pulmonar obstrutiva crônica. Também pode acontecer por enfisema pulmonar, né? Que é uma das coisas que o fumo provoca, por exemplo, que arrebenta os alvéolos entre eles, né? Essas membranas entre eles. Então, vai fazendo uma grande cavidade. Em vez de haver nessas paredes, a gente sabe que estão os capilares, né? Ali é que passa a troca, né? Entre gás carbônico e oxigênio, como a gente viu na respiração, né? Mas se começa a arrebentar tudo isso, vai diminuir a superfície de troca, né? Então, a pessoa tem falta de ar, né? Porque cada vez que ela respira, ela não consegue oxigenar tanto o, o sangue, né? Então, o pulmão começa a respirar cada vez mais rápido, né? Então, esse é o enfisema pulmonar. Aqui no Aliás, viu, doutor, sim. é uma morte terrível, né? A morte por efizema pulmonar, na verdade, é o coração que capota, né? Porque ele não aguenta Sim, porque trabalhar, né? força muito, E depois você desencarna assim, com falta de ar e continua com falta de ar do lado de lá, né? Aí depende, né? Depende É, da mas, maturidade do espírito. mas como a maioria de nós é imaturo, né? É A verdade. tendência, a tendência é Com isso. certeza, sim, com certeza. Aqui é um processo a asma, é um processo alérgico, né? Então, mostrando aqui aquilo que eu já falei, né? Então, aqui os brônquios normais, mais à esquerda, ou brônquio asmático, que a asma nem sempre provoca secreção, geralmente é só um inchaço, né, da parede,
E aqui do lado direito, quando tem secreção, daí já é uma infecção secundária, né? Então, uma bronquite crônica, um processo inflamatório, né? Mas, então, a asma também é comum que ela acabe provocando, fazendo a secreção por um processo secundário, assim, né? E a pneumonia é uma infecção, né? Dos alvéolos ali, de todos os alvéolos de uma certa região, né? Inflamação, tecido pulmonar, espessamento das paredes alveolares e formação de líquido, né, que é uma secreção dentro ali. Então, essa parte fica sem funcionar, né, fica mais condensada ali, nessa região, por uma infecção, né, isso é mais por bactéria. Os vírus não dão esse tipo de pneumonia localizada, eles dão mais uma inflamação mais tênue, né, no pulmão inteiro. Então, dá bem para diferenciar pelo raio-x o que é vírus, o que é bactéria, né? Nesse caso, quando é localizado assim, é por bactéria. Então, aqui, lembrando como é que funciona o movimento respiratório, né? Você inspira, aí a caixa torácica toda se expande através da musculatura torácica, então tem que ter músculos normais para isso, né? Quando existe, por exemplo, uma doença como a esclerose lateral amiotrófica, que é um problema nos nervos, né? E que quando chega a alterar esses nervos aqui dessa região da caixa torácica, já não expande tanto por uma questão nervosa, por exemplo, né? E aí dá problema de insuficiência respiratória por uma questão mais, que não é exatamente no pulmão, mas afeta também a respiração, né? Então, a, a gente já viu, né, quando nós vimos os ossos, que aqui existe bastante flexibilidade, né, através das cartilagens, tudo, então, a caixa torácica se expande para poder permitir que o pulmão se expanda, né, então, entra em ação todos esses músculos intercostais, né, e o externo, tudo aqui, né, o osso externo. E o diafragma, ele se contrai e vem para baixo, tá? Então, dá para ver aqui. Quando a gente respira, o diafragma se contrai e puxa o pulmão para baixo para que expanda também a parte de baixo. E na expiração, o contrário, né? Então, a gente, quando expira, a gente contrai o abdômen, né? E com isso, o diafragma relaxa e aí a forma relaxada dele é bem côncava, assim, né? E aí o pulmão pode expelir todo o ar, né? Então, vamos para a próxima. Aqui para ver a movimentação, né? É a única que eu encontrei, né? Meio grosseira assim, mas dá para ver, né? Ó, relaxa o diafragma, aí contrai o diafragma, puxa o pulmão para, né? Então, a importância, né, dessa questão, e nós daí no magnetismo damos bastante valor para essa questão da respiração, porque a respiração ajuda a fluir todas as energias, né? E então o que a gente chama de respiração diafragmática, né, que todo mundo conhece, é fazer com que o abdômen funcione, né, porque muitas pessoas, às vezes, principalmente as mulheres, antigamente, usavam coisa muito apertada aqui na cintura, né, para ficar bem, usavam cinta, apertando para não aparecer a barriga, né, assim, volumosa, e aí se acostumavam a respirar só com a parte torácica, né? E a parte abdominal fica parada. Então, esses lobos inferiores do pulmão, eles acabam não se expandindo. E isso até, inclusive, propicia ficar estagnado uma parte de ar aqui e as energias também, né? Como elas têm muito a ver com a respiração, acaba ficando mais estagnadas aí. Então, vamos ver à frente. O exercício, então, da semana vai ser essa respiração diafragmática, né? Então, mostrando aqui, para inspirar, a gente expandir o abdômen, né? E na hora que vai expirar, né, soltar o ar, contrair o abdômen. Que assim a gente viu lá que o diafragma relaxa, né? E isso pode expulsar todo o ar que fica parado ali, né? Então,
o exercício da semana, além de todos aqueles que a gente já falou, é a gente treinar essa respiração diafragmática, porque isso nós vamos usar para nós, em alguns casos, para fluir a energia através de nós, né? Quando a gente está aplicando o passe, na verdade, nós funcionamos quase como um, um, uma máquina de diálise, né? A gente passa por nós as energias do paciente, né? Então é importante que a gente tenha essa respiração e a gente faça fluir essa energia livremente. E também, e aí evita uma série de coisas que nós vamos ver mais para frente, né? A fadiga fluídica e tal. E ensinar o paciente também a ter esse tipo de respiração, né? A gente vai dizer, ensinar para ele como respira, daí vai ter hora que a gente vai pedir, agora respira, respira mais, né? Para que ajude a fluir essas energias quando a gente faz a harmonização e principalmente depois na questão da depressão também, a não ser a depressão mais profunda, que aí o paciente não tem condições de colaborar, mas uma depressão mais moderada para suave, ele também vai ter que colaborar com isso, tá? Então, perguntas, termina aqui, né, Pereira? Não, só esse Ainda tem processo mais. aí, doutora, Oi, esse processo aí de respiração, os cantores sabem usar muito bem, né? exatamente, sim. Então, aqui explicando, né, a respiração diafragmática não é propriamente uma técnica magnética, mas em muitas ocasiões deve ser empregada tanto pelo magnetizador como pelo magnetizado. Então, as funções da respiração diafragmática conter as perdas excessivas de fluidos, que seria a fadiga fluídica, né? Evitar que isso aconteça. Equilibrar os centros vitais que estejam usinando sob fortes demandas. Impedir que seus fluidos sejam sugados por alguém numa espécie de osmose fluídica. Então, ajuda quando você vai fazer um bloqueio, né? Sabe que alguém está sugando, você faz um bloqueio e já faz a respiração para se equilibrar, né? Reestruturar os próprios padrões de usinagem, regulando-a, e auxilia o relaxamento, a meditação e a recuperação de energia no dia a dia. Então é isso. Mais perguntas? Estou à disposição. Passamos do horário hoje. Então, a respiração diafragmática, bom, quem já passou pelo magnetismo, que já fez tratamento, sabem que é uma prática, né, que nós adotamos já, que nós temos umas regras, que nós vamos falar depois, que é as questões das harmonizações e da respiração diafragmática, né? Então, nós recomendamos que todo, no final do passe, faça a respiração diafragmática. E, que nem a Sônia falou, é importante nós, magnetizadores, fazermos também. Quando você está fazendo com o paciente, você faz com você, ou durante o passe, quando você está dando passe, cuidado, você sentiu uma desarmonia, você faz também para você se harmonizar, para você dar continuidade. Entre um passe e outro, você atende um paciente, vai atender outro, às vezes você dá uma paradinha, faz a respiração diafragmática para você se harmonizar, se reequilibrar, para depois você atender o outro paciente, né? Então é importante vocês dominarem bem isso, né? Principalmente nesses pacientes que sugam muita Muita energia. energia, Pessoas mais idosas têm a tendência de sugar muita energia, então às vezes a gente tem que aprender a trabalhar muito isso também, né? Isso é E, uma depressão. com a depressão e problemas emocionais, como todos, né? A maioria das pessoas que têm problemas emocionais, não só a depressão, mas os outros problemas também, elas têm quando a gente conversa com os pacientes, com as pessoas que já atendem, a gente percebe que elas têm muita dificuldade nessa respiração diafragmática. Muitas vezes eu até instigo ela a fazer levantar o braço, você vê que a pessoa fica tensa assim, né? Fica tudo tensa na cadeira para tomar o passe. Então, às vezes, eu peço até antes, tá? Começar, não, respira um pouquinho, relaxa, levanta o braço, para a pessoa ficar mais acessível, né? Porque às vezes ela chega e já fica travada, assim, a maioria das pessoas, né? E problemas emocionais, em geral, é muito comum isso. Então, é uma prática que você tem que dominar bem, dominar para vocês, para nós, né? Quem vai ser magnetizador, fazer no dia a dia e nos nossos trabalhos, como você passar para as pessoas, orientar as pessoas a fazerem também. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. É possível no magnetismo a gente regenerar algum tecido? Deixa eu explicar melhor. No caso do meu filho, assim, do Lucas, ele tem uma perfuração no tímpano devido a um implante de tímpano que não deu certo.
Será que existe essa possibilidade? Porque o tecido, ele ficou com o buraco, porque acho que o próprio organismo reteve ali, parou e não fez a regeneração. E aí acho que deve ter tido alguma infecção, alguma coisa assim, e não fechou. Porque provavelmente ele, como você diz, na fase que foi feita, não sei quanto tempo faz isso, né? Que foi feito esse furo, daí o certo seria ele ter ido cicatrizar, né? Porque a tendência do organismo é sempre regenerar alguma coisa, né? Que seja. Mas se ele teve processo mais crônico, né? Acaba cicatrizando aberto, né? Com aquele orifício, fica uma cicatriz, uma fibrose ali. Então Isso. dificulta, né? Eu acho que nada é impossível, né? A gente Aham. teoricamente, pelo que a gente estuda, é possível. Não temos assim a experiência do fato, né? Mas a gente é possível você mentalizar que ali vai revascularizar, vai reabsorver aquela fibrose e vai, né, através da Aham. revitalização ali, né? Primeiro tem que mentalizar, reabsorver aquela fibrose que ficou ali, uma cicatrização numa, né, deixando aquele orifício. Vai ter que reabsorver aquilo para tentar reativar aquela membrana ali, aquelas bordas, e para elas se unirem novamente. É um Entendi. processo que é mais impossível, não é? Essa questão que é muito importante. Até quando eu estava estudando esses dias aqui no Livro dos Espíritos sobre a questão da matéria, né, da formação da matéria, aí diz assim que a matéria vem do fluido cósmico universal, por isso que eu penso até que tudo é possível, que a senhora falou, e ela é sempre causada pelo pensamento, né? Existem outros fatores que alteram isso aí, quer dizer, possível é. Agora, aí entre outros fatores. Primeiro, Claro. fatores da própria pessoa, né? Do que está ali, se realmente tem que passar por essa experiência, não sabemos, né? Mas até o Jacó costuma brincar que a própria lagartixa, quando ela perde o rabo, ela cria outro rabo, né? Que ela cria outra cauda, né? Que ela fala da cauda. Por que nós, seres humanos, não podemos criar um outro braço? Podemos, entre aspas, né? Só que existe muitas outras questões vai por trás disso. Primeiro, você tem que ter um domínio enorme, uma vontade muito grande, saber conhecer, sei lá, uma concentração de um certo nível, né? A possibilidade existe, mas existe magnesadores preparados nesse nível ainda, né? Nós estamos preparados? Não sei, é muito complexo isso, né? Mas, de qualquer forma, assim, por exemplo, ele que já é praticamente adulto, né, o Lucas, Aham. também pode ajudar nessa mentalização. Ó, agora nós vamos mentalizar que a tua membrana vai se fechando, vai se encher de artérias, vão nutrir aquela membrana ali, né? Vai reabsorver aquela fibrose que foi feita ali e tal. Você vai mentalizando, né? Sim. Porque os capilares, eles podem, né, se ramificar e irem nutrir mais aquela região ali, né? Então, Pode criar outros caminhos, né? isso Aí aí que tá. você vai mentalizar. Uma revitalização daquela região que ficou fibrótica ali, né? E daí vai reabsorvendo aquilo e vai vitalizando tudo através dos capilares que estão se formando. É uma coisa, claro, que vai demorar um certo tempo, mas eu acho que você consegue. Conversa com ele, explica como é que você vai fazer, e aí pode fazer todo dia essa mentalização. Vai fazendo, né? E Vai, pela vai, medicina tradicional não seria possível também? Não, existe. Inclusive, ele teve uma infecção agora lá que a gente deu uma infecção no ouvido por causa de uma rinite. E aí a gente fazia muito tempo que a gente não ia ver, até tinha uma esperança de ter revertido, mas aí a hora que viu lá ainda continua com a Uhum. passagem. Aí sim, tem um implante que você faz, você tira um. Ele já fez esse implante e não deu certo. Aí, só que Mas agora isso, é, foi. veja, Foi veja, Rafael, a primeira coisa que você tem que tratar é a rinite dele, é verdade. para parar com essas crises de rinite. A hora que parar com isso, aí você vai focar no. No Porque senão ouvido, não né? adianta. Você faz tudo aquilo, vem outra rinite, e daí dá um É processo verdade. novo, né? E é interessante agora porque começou a se intensificar muito a rinite dele, ser uma muito constante. Eu tive muito rinite assim também, e através de um passe magnético não ainda não existia ainda, eu nem estava ainda no, no centro espírita.
Aí eu fui lá no Secop, onde eu fiz é o passe magnético. Eles falam uma cirurgia espiritual, mas nada mais é do que o passe magnético. Nossa, a minha rinite mudou completamente. Foi fantástico, assim. Eu senti uma diferença muito grande. E agora ele começou com essa também, assim, muito crônico. Tá ficando quase que crônico a rinite dele. E então a gente vai ter que tratar primeiro isso mesmo. Não tem jeito. Porque em termos de magnetismo, até que vocês aqui foram até mais comportadinhos, porque a gente não teve a prática ainda, mas todo mundo, quando nós começamos a fazer o estudo, eles querem pegar a receita de bolo pronto, né? Você faz isso, como é que faz e tal, que não sei o quê. É verdade. Até que Eu nos sei. outros grupos foi assim, como é que eu trato, não sei o quê. Minha sogra, meu sogro, meu cachorro, meu não sei o quê, meu tio. Então a gente dá os princípios das possibilidades, porque assim, cada ser é um ser, cada pessoa é uma individualidade, cada magnetizador também tem sua potencialidade. Então, para você existe aqueles princípios que você pode aplicar, que né, a Sônia falou ali, né? Eu estou dizendo isso, porque pelo princípio que a gente estuda, você consegue reverter isso. Mas E tem os processos kármicos, né, doutor? então, mas mesmo assim no magnetismo você pode chegar até nesse ponto, como que nós somos magnetizadores espíritas. Nós Não, podemos alcançar isso com a mudança de comportamentos e tal, de coisas assim, de pode. pensamentos, alterar e chegar nesse resultado. Por isso que eu dizia, cara, assim. Então é difícil, a possibilidade existe. E os princípios que a gente vai aprendendo, Claro, as técnicas, aí você vai conseguir, mas só que para você, vamos dizer assim, cada caso você tem que ser avaliado através do tato magnético, quando que vai tratar primeiro, tratar aquilo, tratar mais. Dentro dos princípios que nós estamos estudando aqui, vamos estar para frente nas nossas práticas. Inclusive, Então, as minhas crises de rinite aliviaram muito, além desse trabalho, depois do grupo mediúnico também. aí, porque existem questões emocionais e condições espirituais. É Né? aquilo que a gente sempre fala, que as doenças, na verdade, a gente sempre acha que está pagando coisas. Às vezes não, a doença é para te alertar, né? Para te E às vezes é um encaminhar para uma expurgo, né? busca. E às vezes é um expurgo, né? Ah, mas, Normal, a, um mas, processo de um mas, processo. mas o expurgo não é a cura. Aí é que tá, que não vem uma pessoa Não, perguntando assim, às vezes pode você... curar. Bom, depende se ela mudou, se ela compreendeu aquilo lá. Sim, mas isso tudo depende do espírito. Eu até posso, um caso, se eu contar rapidamente, não lá vai levar nem 2 horas, é o seguinte: meu filho tinha uma comunicação intra-arterial, já pequeno, foi descoberto, e tinha também, e estava também com problema nas válvulas, que ele não podia nem andar muito, já faltava ar. Espiritualmente, as válvulas foram curadas sem problema nenhum, foram tudo sanados. E a comunicação intra-arterial, não. Aí, ocasionalmente, falando com o Divaldo Franco, ele disse, não, mas esse caso do seu filho é um caso em que ele tem que passar por cirurgia tradicional. É uma questão kármica, tem que passar por cirurgia tradicional. E ele passou e curou. Não, sim, tem coisas que não tem jeito. Então, você tem que suturar, costurar, você tem que fazer, tem que cortar, não tem jeito. Né? Então, às vezes, tem casos e casos, e a gente tenta, eu estou vendo, vocês estão tentando mostrar as várias alternativas, né? E é isso mesmo, porque, como você disse agora há pouco, a lagartixa pode refazer o rabo, né? Mas ela tem no DNA essa possibilidade, né? Nós não podemos refazer um braço, não sei se nós temos no DNA a possibilidade de refazer um braço, eu acho que não. Né? Sim, mas aí é que tá. Né? Nós também tem que ver que certas coisas a gente vem atavicamente já sabendo que isso não se pode fazer, isso não se pode fazer, e a gente aceita que não pode fazer. Aí quando não, tem que tentar. Eu acho que tem que tentar tudo. Então, Tem que ser tentado. Ele tentando como ele quer para o filho dele, ele deve tentar com magnetismo, o que for. Só se não conseguir, ele vai tentar daí outro caminho. Porque você vê que até ele falou que ele tentou já o processo cirúrgico e não houve melhora. Por quê? Porque existe a rinite. Então, esse é o ponto que precisa tratar primeiro. Claro, doutor. Eu nem contesto isso, eu concordo. Eu só estou dizendo que eu acho que, confirmando que as tentativas todas são válidas. E dependendo a fase da vida, a tentativa numa determinada fase pode não dar certo, mas adiante ela pode, Sim. né? A Franciele quer fazer uma pergunta. A Fran quer falar uma coisa.
Eu tenho uma pergunta muito rápida, né? Porque eu sempre ouvi falar, assim, que, por exemplo, o amor de mãe cura, né? Essas coisas assim. Uhum. No caso, por exemplo, a Josiane está aqui estudando magnetismo, o Rafa está estudando magnetismo. Intensificar o amor de pai e de mãe com o magnetismo não pode ser muito mais efetivo, assim? Sim, porque veja que, na verdade, os magnetizadores clássicos orientavam as mães a fazerem os passos, né? Orientavam os familiares, assim, porque até a gente comentou, acho que lá para trás, até por comodidade, assim, e também, claro, que por esse fator que você disse, né? Porque o magnetizador não podia todos os dias, às vezes, estar com o paciente, né? Era só uma vez ou duas na semana. E a mãe não, a mãe está sempre. Então, às vezes, era um caso que precisava 2, 3 vezes ao dia aplicar passe. Então, eles ensinavam para a mãe e a mãe aplicava, né? Claro que aí a mãe tem que ter essa vontade e essa confiança, né, de que vai conseguir. Mas com certeza. E você imagina você ter toda essa força do amor, né, de pai para mãe, mãe para filho. E você imagina também você conhecendo os princípios e as técnicas, né? Como é que você potencializa isso? Você saber como que você vai atuar. Porque já que você vai ter que utilizar o teu pensamento, né? A tua vontade, você tem que direcionar essa vontade. E você saber o que você quer, que também não basta ser o teu amor, pode ajudar. Mas se você sabe o que realmente você quer ali, você conhece, isso dá uma potencializa enorme. Por isso mesmo, né? Por exemplo, a Josiane sendo a mãe e o Rafael sendo o pai, assim, eu fiquei pensando, nossa, não tem como dar errado. É. É isso aí. É Bacana, aquela né? história, só eu vou dizer para a pessoa assim, eu adoro voar, eu adoro pilotar um avião, mas eu Vai ter não que sei, aprender, então né? vai ter que aprender. Exatamente, ele Exato. tem que sentar lá e fazer e praticar. O dia que ele conseguir, a vontade com o conhecimento vai levar ao resultado. Senão, se você vai sair sem. Aconteceu com os primeiros, é que você vai sair sem saber nada, você vai se cair, né? Vai cair e matar os passageiros todos. Dirigir, mesma coisa. Dirigir, mesma É. coisa. Tem que saber dominar todas as técnicas, né? Não é só você ter Exato. vontade, eu quero. Claro que vai ajudar você a ter vontade. Né? Você tem que Claro, sem aprender. dúvida. É. Rafael, você queria falar mais alguma coisa, Rafael? Não, é só respondendo o Sérgio ali sobre a cirurgia. Ele fez a cirurgia, mas na época foi muito traumática para ele. E hoje já existe uma técnica melhor que não precisa nem, foi deslocada a orelha e para fazer o implante e tudo. Agora existe uma outra técnica que não precisa, não é tão invasiva assim. Mas ele não quer nem escutar, ele não quer nem saber disso. Ele já falou que não vai fazer e pronto. E agora, como ele tem 16 anos, já deixei a cargo dele. Falei, não, agora você que decide, eu não. Até onde eu pude. Mas eu acho que aí ele tem condições de se tornar bastante receptivo, né? Você conversando Sim. com ele. Eu acho que é importante. Essa questão do magnetismo, com certeza, ele já fez várias vezes, outras vezes também. Mas ele ouve pelo menos com o ouvido, né? Não, ele ouve bem. Uhum. Ele ouve até atrás da porta. Ele ouve o que ele quer. O que ele não quer, ele não ouve. O que não quer, você não entendi. Não ouvi. Não entendi, não vi. Mas se tiver com 3 portas fechadas e falar o nome dele, ele vem na hora. O que estão falando de mim? Tem um presente aqui para você. Nossa, mas vem correndo. Bacana, como diz, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir muito mais e falar menos. A gente faz o contrário. Bom, pessoal, nosso horário, né? Foi um tema bastante. Antigamente, esse tema era feito em vários módulos, né? Várias aulas da anatomia, e era um tema que, às vezes, abria muita discussão, que é presencial, né? O pessoal perguntava muito, tinha queria entrar na área de saúde e tal, né? Mas eu achei bem bacana, assim, porque o objetivo disso, tá conversando com a Sônia, nosso objetivo é mostrar para vocês aquilo ali, não é que vocês vão ser vai ser um médico, vocês saberem onde pesquisar, né? Vocês terem um caminho para quando vocês tiverem qualquer doença, chegar ali, você não conhecer, opa, vou lá, vou buscar lá, que eu vou localizar onde é que fica isso, onde é que fica a bíblia, onde é que fica o fígado, o rim, e aí vai, né? A medula lá, os ossos, você vai ficar sabendo, né? Isso é importante. Eu vou contar que eu comprei a carne, viu? Eu só ainda não comecei, mas eu já comprei o bife e essa semana vou mandar foto. Cuidado que ela vai apodrecer se você não tratar ela, hein? Não. Tá na geladeira. Vou mandar foto dela, bonitinha. Tá na Beleza. geladeira por enquanto, né? Beleza. Não, falta, gente. Eu também.
Eu também. Quero dizer que eu comprei carne, Olha aí só. Que bom, ainda então. não fiz. Pretendo O meu fazer bife, o meu bife eu fiz a milanesa, não resisti, tá? Saiu o bife. Mas compra um bife mais duro, que daí você não faz a milanesa. Colchão duro. Aí não dá coragem. Bacana, né, gente? Bacana. Tudo bem? A Josiane Sequeira, o Francisco, tudo bem? Tá tudo quieto? Tudo. Tudo certinho. Tá bom. E eu não comprei o bife. Mas compre. Ainda dá tempo de correr Dá no tempo, mercado dá. lá. Bom, gente, vamos fazer uma prece para encerrar? Quem faz a prece agora?